Thiago Daniele, bem-vindos ao canal Saúde Descomplicada e vamos a mais uma aula. Aulas de avaliação postural. Dentro das aplicabilidades das avaliações posturais, nós temos diversas possibilidades, desde a academia, escola, como também no próprio esporte. Para que haja uma boa prescrição do treinamento, seja para a saúde, para a performance, seja no crossfit ou na musculação, é importante realizar essa avaliação postural para conhecer alguns possíveis problemas que esse aluno venha a ter e, consequentemente, melhor tratá-lo e prescrever de maneira mais direcionada. Na escola é muito comum encontrarmos hoje crianças com problemas não apenas de sedentarismo, mas obesidade e disfunções posturais diversas, como até mesmo lombalgias. Então essa avaliação postural é extremamente importante para trabalhar na escola, essa ergonomia, essa forma de ensinar a criança a sentar, a levantar, a se posicionar, a ter um amparo psicomotor de maneira bastante diversificada. É importante observar que cada vez mais a análise postural na escola é fundamental para que essa criança se torne um adulto também saudável. No esporte, é inquestionável a importância de entender os parâmetros biomecânicos e até mesmo as possíveis disfunções que esse atleta venha a ter para que ele consiga ter uma melhor performance na sua aplicabilidade. Dentre as diversas formas de aplicar e de realizar a avaliação postural, das diversas técnicas e instrumentos, nós temos vários, desde a fotogrametria até mesmo a avaliação visual, que é um pouco subjetiva, né? Dentre esses principais instrumentos, os que eu sempre levo em consideração é o cimetrógrafo e o SAPO, que é um programa simples, de fácil aplicabilidade, que podemos encontrar com muita facilidade a sua avaliação e os seus parâmetros de análise dessa composição postural. Aqui é um exemplo do cimetrógrafo, como podem ver aqui no centro. Essa é uma outra técnica que também é comum utilizarmos, colocar um fio pendurado por um ponto de peso e que a gente começa a ter algumas avaliações, mas este que é o cimetrógrafo, em que o aluno é colocado em uma plataforma e você consegue analisar diversos parâmetros e avaliações através das linhas horizontais e verticais desse aparelho. Aqui são outras avaliações mais buscadas, como a própria ressonância magnética, que a gente consegue encontrar algumas disfunções, até mesmo protusões discais, é muito comum hoje em dia encontrarmos pessoas com protusões discais e vale a pena nós nos atentarmos a isso. E o próprio sapo, eu deixo como sugestões para que possam pesquisar. Então, como fazer uma avaliação postural? Nós podemos começar dos pés ou da cabeça. Costumeiramente, eu aconselho que a gente comece dos pés e vá subindo até a cabeça, seguindo esse parâmetro das articulações principais: pés, joelho, cintura pélvica, coluna vertebral, cintura escapular e cabeça. Nos pés, nós podemos encontrar alguns padrões, como por exemplo, os pés abduzidos, como estes aqui que estão apontados. Os pés, nesse segundo exemplo, observe que o tendão calcâneo forma esse C invertido, onde o maléolo interno está se direcionando para a região interna. Então, isso é o que nós chamamos de pé em pronação. Tá? Aqui já é o inverso, observe que o maléolo lateral já está direcionando-se para a região externa, formando um C, internalizando, que é o processo de pé em supinação. Então, aqui nós encontramos essas diversas condições dos pés, analisando o aluno, ou o paciente, ou o atleta, na posição anterior e na posição posterior. Quando esse aluno é colocado na posição de lado, no plano coronal, nós podemos encontrar, por exemplo, o pé plano, que aqui é essa falta da cava adequada desse pé. Lembrando que essas mudanças anatômicas vão gerar disfunções em todas as outras articulações, ok? Subindo para os joelhos, comumente encontramos na posição anteriorizada e posteriorizada os joelhos egenovalgo, que são esses processos de internalizações. Observem a linha verde e a linha vermelha. Os joelhos normais ou com normalidade ou próximos de normalidade, quando avaliamos desde a cintura pélvica até a composição desses joelhos, e os joelhos egenovaro, que é justamente esse
esse encurtamento maior da alça interna dos joelhos, o que leva a essa alteração. Aqui são as principais disfunções encontradas nos joelhos, tá bom? Quando vemos o aluno de frente ou quando ele fica na posição posteriorizada. Aqui, por exemplo, observem nessa primeira figura que os joelhos têm esse afastamento, mesmo com os pés unidos. Observe o espaço que se forma na região interna dessa possível criança aqui em avaliação. Então, aqui nós podemos sugerir que há um encurtamento maior da face lata e musculaturas laterais que puxam essa região, fazendo com que haja um desnível nessa alça muscular que sustenta a articulação do joelho, desde quadríceps, psoas, gastrocnêmio, solear. Então, aqui é uma observação importante e essa ação pode gerar dores futuras. Aqui eu passo para a terceira figura, onde eu vou falar da figura central, em que eu já tenho um processo inverso desse primeiro, em que eu tenho os joelhos mais próximos, justamente o que chamamos de genovalgo, que esses joelhos ficam bem próximos e essas alças externas aqui bem encurtadas, internalizando esses joelhos. Então aqui é uma análise quando eu vejo esse indivíduo de frente. Quando ele fica de lado, eu encontro, observem essa alça, os isquiotibiais bastante alongados. É o que nós chamamos de geno recurvato, que é essa extensibilidade bastante excessiva dos isquiotibiais, especialmente, tá bom? Subindo um pouquinho mais, nós entramos na cintura pélvica, em que nós podemos encontrar alguns processos de assimetria, avaliando a linha da crista ilíaca, nós podemos encontrar possíveis assimetrias, anteriorizações, torções nessa região do quadril, que pode ser ou não oriunda dessa disfunção no joelho. Então aí nós encontramos, e isso gera certamente muitas dores muitas lombalgias, dores nas costas, que vão desencadear toda uma cascata de alterações posteriores. Então lembrando que nós temos 33 ossos dentro das principais regiões vertebrais, desde a cervical, torácica, lombar e pélvica, e as curvaturas normais devem ser observadas. Quando eu tenho uma disfunção nas curvaturas, eu entro em processos como hiperlordose, hipercifose e as diversas alterações desde a região cervical até a região pélvica. Aqui, por exemplo, analisando a coluna, nós encontramos, por exemplo, algumas alterações posturais severas, muito comum, como comentei, em crianças. Aqui atrás eu tenho um simetrógrafo e aqui eu posso observar algumas alterações, como, por exemplo, ombros anteriorizados, possível enfraquecimento da musculatura posterior desse aluno. Aqui não dá para ver muito bem, mas esse aluno tem hiperlordose lombar. O braço está à frente, dificulta a minha visão, mas aí pela lordose essa curvatura excessiva. Nesse caso aqui eu tenho um caso um pouco mais severo, que tanto eu tenho uma presença de uma escoliose, como eu tenho a chamada escápula alada, que essa escápula aqui ela é bem visível a olho nu. Alguns casos mais severos, eles são realmente necessários processos cirúrgicos, tá bom? Enfim, analisando essa postura, nós encontramos algumas principais disfunções, partindo-se da análise da postura normal, adequada, funcional, desde processos de hipercifose, uma excessiva alteração, uma excessiva disfunção nessa região superior, tendo essa cabeça, observe, anteriorizada, observe esse joelho flexionado. Então, observem como uma disfunção em uma das articulações afetam toda a estrutura corporal desse indivíduo. Nesse caso, a gente tem aqui um processo provável de retificação lombar. Eu aqui tenho essa pelve colocada, jogada para frente. Observem que, por compensação, a pelve é colocada para frente, o tronco para trás, a cabeça anterioriza. Isso gera muita cervicalgia, oriunda de uma má postura, que tem relação direta tanto com a questão óssea, quanto enfraquecimentos ou encurtamentos musculares. Essa é interessante, o valor interessante de uma avaliação postural, encontrar esses padrões. Relembrando que a escápula alada que nós comentamos anteriormente, é essa
posição. Observe a espinha da escápula que a gente encontra. Tanto no quadril eu tenho assimetria escapular, quanto na cintura também eu tenho assimetrias escapulares. Então aqui é comum encontrar muito facilmente essa escápula alada. Essa escápula que é externalizada, eu começo a encontrar possíveis encurtamentos nos romboides, trapézio também, sofrendo contraturas severas e excessivas nesse indivíduo. Aqui são algumas possíveis observações e testes que a gente analisa esse indivíduo para encontrar alguma discinesia escapular, por exemplo, em que eu coloco as palmas, as mãos cerradas na parede e peço que realize essa adução ou abdução escapular a fim de observar a estabilidade dessa articulação da cintura escapular como um todo, encontrar possíveis disfunções também. Por fim, chegando já no topo, na cabeça, encontramos padrões comuns de cabeça anteriorizada, como na figura aqui acima, protração, também chamado a retração, que é essa cabeça mais externalizada. Junto a isso, encontramos alguns casos, por exemplo, de inclinação para a direita, inclinação para a esquerda, rotação. Então, essas inclinações são observadas especialmente quando eu tenho encurtamentos no trapézio superior de um lado, por exemplo, comparado ao seu lado oposto. Então, todas essas alterações na cabeça geram muitas dores. Então, vale a pena a gente observar essas ações, que aqui eu também tenho que entender que todo encurtamento do peitoral, do abdômen, vão fazer com que haja essa tendência a ter essa cabeça mais anteriorizada. E a principal razão que cresce bastante hoje é o uso do celular e a maneira como nos colocamos diante dele. Observem a sobrecarga que o pescoço recebe com pequenas mudanças nos ângulos que nos colocamos para o uso do celular. Então, observem que essa alça gera uma alteração severa e, consequentemente, isso leva a dores, cervicalgias e disfunções que vão se perpetuar no decorrer do processo, especialmente se eu trato aqui com uma criança ou com um adolescente. Ok, gente? Então, se gostou desse vídeo, peço que curta e compartilhe e esperem as próximas postagens. Um abraço e até a próxima.